Bom, seja bem-vindo, Cléber Xavier, auxiliar da nossa seleção brasileira, está aqui conosco. Pessoal, vou fazer uma introdução rápida aqui então, depois a gente vai passar a palavra para o Cléber. Meu nome é Gustavo Rodrigues, eu trabalho na CBF Academy, tive o prazer de conhecer o Cléber na licenciada de dezembro, é um ser humano fantástico, muito humilde. Mais uma vez, um prazer de estar aqui com você, Cléber. Vai falar sobre o tema, o papel do auxiliar técnico de futebol. Então, sem mais delongas, vou passar a palavra para o Cléber. Cléber, mais uma vez, muito obrigado. Beleza, Gustavo. Um abraço, prazer estar aqui falando contigo. Agradecer o convite da CBF Academy, né? Falar um pouco da minha função no futebol. Ano que vem, agora, em janeiro, estou completando 20 anos na função de auxiliar técnico, né? Começando no Grêmio em 2001 como auxiliar técnico do Tite. A gente está junto aí nessa sequência de trabalho aí por esses 20 anos. Como eu vou falar da minha função do auxiliar, eu vou falar, eu dividi em 3 momentos. Primeiro momento, o começo disso tudo, né? Uma ideia inicial que eu tive um pouquinho antes, em 99, quando assumi o Júnior do Grêmio, de trazer como meu auxiliar o Marcelo Rospide, que era treinador das categorias de base, para junto a gente desenvolver um projeto com a ideia das funções do auxiliar técnico, como a gente poderia trabalhar dessa maneira, né? Então fomos desenvolvendo, e quando eu fui chamado para ser auxiliar do Tite 2 anos depois, já estava mais ou menos preparado e com algumas ideias, e o Tite aceitou, e nós fomos desenvolvendo no longo desses 20 anos. Nesse período todo aí, a gente trabalhou com vários auxiliares, tive o prazer de trabalhar com vários auxiliares. O primeiro que trabalhou junto com a gente foi o Joel Cornelli, São Caetano, Corinthians, Atlético Mineiro. Depois, no Inter, em 2007, o Guto Ferreira, que era auxiliar do clube, 2008 e 2009. Depois a gente foi para os Emirados em 2010, o professor Geraldo Delamore junto como outro auxiliar. Aí a gente volta para o segundo momento da história, que é a nossa chegada no Corinthians em 2010. A partir desse momento, a gente começa a trabalhar com 3 auxiliares técnicos, né? Eu e o Delamore, que chegamos, e o Carille, que era o auxiliar do clube, né? E junto também fomos desenvolvendo algumas ideias. Na sequência, o Delamore saiu, veio o Silvinho. Na sequência, com a saída do Silvinho, veio o Matheus, que está até hoje com a gente. E do Corinthians, nesse período, né, a gente conseguiu agregar alguns valores importantes, né? Desenvolvemos uma situação que a gente traz até hoje de gestão de grupo de trabalho, de grupo de apoio, de comissão técnica, funcionário do clube, para poder trabalhar da melhor maneira possível, englobar todas as áreas do departamento de futebol. E ali a gente teve a criação do Cifut, que é o Centro da Inteligência do Futebol. Desenvolvemos a nossa metodologia de treinamento, e uma coisa que todo auxiliar, todo treinador, todo membro de comissão gostaria, né, que é um processo de continuidade. Foram quase 6 anos no Corinthians, né, de 2010 a 2016, com uma parada em 2014, que a gente pôde desenvolver essas ideias. E esse aspecto de trabalhar com 3 auxiliares, a gente conseguiu trazer para a seleção. Eu queria falar um pouco da minha função dentro do momento atual. A nossa chegada na seleção em 2016. Né? Como todo mundo sabe, a seleção brasileira não tinha uma comissão técnica que cumprisse o horário diário, né? Que tivesse uma rotina de trabalho. A gente criou essa rotina junto às outras áreas da CBF, as outras áreas do departamento de seleção, que era a área operacional, a área administrativa e a área de comunicação. Então, a comunicação técnica veio através da coordenação do Edu, o Tite como treinador principal, eu como auxiliar, o Matheus como auxiliar e participante também do CPA, que foi um centro de pesquisa e análise que a gente criou dentro da seleção brasileira, né, para o trabalho dos analistas de desempenho, e o Silvinho, que era o nosso auxiliar técnico no exterior. Utilizando da comissão técnica anterior, o Maurício Dulac, que era o analista de desempenho,
e o Tomás. A gente fez alguns ajustes, o Tomás continua com a gente até hoje, e aqueles profissionais que funcionavam por convocação, né? No caso, o Tafarel, treinador de goleiros, o doutor Rodrigo Lasmar, médico, o doutor Crescente, fisiologista, que hoje não está mais com a gente, está com a gente o Guilherme Passo, é o nosso fisiologista, e a gente criou uma equipe de trabalho, uma rotina diária de trabalho na CBF, das 10 da manhã às 19 horas, quebrado às vezes por viagens de observações e tantas viagens de observações que a CBF nos colocou à disposição, né? Nos deu essa condição que a gente pudesse viajar para fazer de melhor maneira o nosso trabalho. Na live do Fábio, o Fábio colocou bem claro um processo e uma sequência de trabalho que a gente desenvolveu, que a gente chamava de planejamento, o período pré-convocação, o período da convocação, a apresentação, né? O período da pré-apresentação e a apresentação, que é o evento ou o período competitivo, né? Então, a gente vem nesse processo que o Fábio explicou da parte física. Hoje eu vou explicar da parte técnico-tática, né? Comissão técnica nesse sentido, e o meu trabalho como... Estou ajeitando um pouquinho aqui. Como auxiliar, junto com o Matheus e o Sampaio, que são os outros dois auxiliares. Então, nós criamos essa rotina. No período da pré-convocação, a gente tem reuniões diárias da comissão técnica, e a gente chama de democratizar informações. Ou seja, todas as informações que a gente busca de estudos, de observações, a gente traz e discute para que todos os membros da comissão saibam o que cada um está vendo, deixar bem claro e que a gente fale a mesma língua, né? Nós chegamos num período difícil. O nosso primeiro jogo foi um jogo contra o Equador e o segundo jogo contra a Colômbia, e a gente planejou já em cima do período de pré-convocação. Então, qual era o trabalho do auxiliar e dos outros membros da comissão técnica? Era reunir, observar. A gente resolveu pelo seguinte caminho: a gente fez uma relação dos atletas que foram convocados após a Copa de 2014 e começamos a observá-los, né? Nos jogos que eles tinham feito, Copa América e eliminatórias, olhando cada um. Também eu participei diretamente, discretamente também, como a gente fala, da seleção olímpica, acompanhei todos os treinos, todos os jogos, junto da comissão técnica do professor Micali, para observar também alguns atletas. Nós também fizemos uma relação de atletas que não vinham sendo convocados e observamos esse atleta, e a partir desses 3 produtos, né? Jogadores convocados a partir de 2014, seleção olímpica e jogadores que a gente entendia tinham condições para chegar na seleção, a gente fez a primeira lista larga, né? Então, o primeiro trabalho de pré-convocação foi um trabalho de observação. Os jogadores que vinham sendo convocados normalmente, a gente assistiu os jogos que eles vinham fazendo na seleção e também os jogos atuais nos seus clubes. E os jogadores que a gente entendia, os jogos nos seus clubes. Fizemos a primeira lista larga e fomos reduzindo essa lista até chegar aos 23 atletas convocados para esses primeiros 2 jogos eliminatórios. Fizemos a convocação, aí entramos no segundo período, que é o período pré-apresentação, né? 23 jogadores convocados, observando eles, aí sim, nos seus clubes, em loco. A CBF nos deu toda a condição de viagem e observação nos clubes europeus. Na época, tinham jogadores que estavam na China, nos clubes brasileiros. A gente pôde participar e avaliar de perto todos esses atletas, os 23 convocados, e fazer esse acompanhamento na parte detalhada, técnica, tática, de cada um, no seu momento, né, na sua importância que tinha já dentro da seleção. Desenvolvemos esse processo de acompanhamento e aí já começamos a criar um processo de definição da equipe, né, de preparação
tática, plano A, plano B tático, estratégias ofensivas, defensivas, bola parada, tudo a gente foi desenvolvendo a equipe já nesse processo em cima dos 23 atletas convocados. Entramos também com o processo de observação dos adversários, padrão de jogo do adversário, individualidades dos adversários, bolas paradas dos adversários, dissecamos tudo que a gente podia para montar uma ideia e ter bem clara a ideia das equipes que a gente ia enfrentar. O detalhe, a riqueza disso, a discussão disso, diariamente, tu podendo estar na sede da CBF discutindo com teus pares de comissão, é muito importante para que a gente errasse o menos possível, né? Nós vínhamos numa situação da seleção não vinha bem colocada e a gente tinha que buscar entrar no grupo dos 4, né, que classificariam para a Copa do Mundo. Então, a gente procurar errar o menos possível, então, mais atento, mais detalhado possível às nossas observações. Então, nesse processo de observar esses atletas nos seus clubes, processo de conversar já com alguns membros de comissão técnica. Ainda no início, a gente não tinha essa relação que, com o tempo, foi se ganhando, né? A gente hoje tem muita entrada nos clubes, tanto aqui no Brasil quanto na Europa, com preparadores físicos, com treinadores, com dirigentes, né? Uma aproximação maior dos atletas. Isso a gente foi ganhando, essa confiança a gente foi ganhando com o tempo. A observação dos atletas no período de pré-apresentação, a cada dia tinha também a preocupação dos atletas não se lesionarem, né? Para que a gente pudesse contar com todos no seu melhor nível possível. Por isso que o Fábio colocou na live passada todo o detalhamento da parte clínica, da parte fisiológica, da parte física, nós cuidando atento para que tudo se resolvesse da melhor maneira possível. Então, paralelo aos 23 convocados, a gente tinha alguma série de jogadores que a gente também observava. Se caso tivesse algum problema, estaria ali os substitutos. Foi um trabalho que a gente teve êxito, né? A gente teve êxito nesse trabalho, conseguimos chegar na fase de apresentação com todos eles em condições, e aí nós começamos o processo de trabalho no dia a dia, que são as reuniões diárias com todo o departamento, né? O departamento médico, o departamento físico, o departamento de fisiologia. A gente se reunia diariamente já no processo competitivo e desenvolvendo o nosso trabalho. Essas reuniões, a gente, no início, com a participação desses profissionais que eu citei de outras áreas, e no final, só com a participação da parte técnica e tática para a gente fazer os ajustes dos programas de treinamento. Nessa fase anterior, a gente já programava toda a semana ou os 9 dias que teria, né, o processo. Sempre no período de convocação para jogos eliminatórios, tu tem 3 treinos, um jogo, uma folga, depois mais 2 treinos, o outro jogo, e aí tu libera os atletas, né? Então, a gente já fazia a programação dos treinamentos, já definia as funções de cada membro da comissão, como iria atuar nesses treinamentos, e no dia a dia, depois da apresentação, a gente ia a cada dia reajustando esses treinos, né? Se estava todo mundo em condições. Por exemplo, no primeiro dia, dificilmente tu contava com todos os atletas. Dos 23 convocados, às vezes tu treinava com 6, 7 jogadores. No segundo dia, tu tinha quase a totalidade. No terceiro dia, sim, tu tinha a totalidade dos atletas. Porque esses atletas vinham de jogos, às vezes, muito distantes, né? Os seus clubes jogavam no domingo, numa cidade longe, até chegar e se apresentar. Tinha jogadores que às vezes não conseguiam se apresentar na segunda-feira, ainda demorava um pouco, ou não se apresentava numa melhor condição física. Então, a gente tinha que reorganizar, reajustar essa programação de treinamentos. Durante esse período de estádio, esse período competitivo, a gente tinha as reuniões com os atletas diárias ou com o grupo todo para apresentação das nossas ideias. Na fase anterior,
a gente desenvolveu como ideia pequenos vídeos que mostravam o nosso modelo de jogo, a nossa ideia de jogo, nas fases do jogo, como a gente ia trabalhar na iniciação, na construção, no terço final, como a gente ia fazer os processos defensivos de pressão alta, média, baixa, como nós íamos trabalhar a nossa bola parada. Essas ideias eram feitas e a gente enviava para os atletas no último dia, antes deles se apresentarem, né? Não envolvia eles antes, eles recebiam por WhatsApp esse material, e na chegada deles a gente fazia uma reunião geral, discutia esse material, apresentava para eles esse material e ia para o campo treinar em cima dessas ideias. Como eu coloquei antes, na real, para a preparação da equipe como um todo, eram 2 treinamentos, né? Então a gente tinha que elaborar de uma maneira que a gente conseguisse todos os detalhes possíveis da nossa estratégia para o jogo, né? Então, era enviado esse material para eles, e na chegada deles começavam diariamente essas reuniões com todo o grupo, às vezes com setores da equipe, setor defensivo, setor ofensivo, meio-campo, 2 setores juntos, às vezes individual, mostrando para os atletas discussões em cima de questões de posicionamento, de tomada de decisão, confirmações de acertos, correções nos erros, orientações técnico-tática, claro que muito facilitado pela qualidade dos atletas que nós recebíamos, né? A gente vinha de um processo no Corinthians onde a gente trabalhava com atletas de alto nível, e na seleção esse nível ficou maior ainda, né? Eram os melhores atletas que o Brasil tinha, espalhado por grandes clubes do mundo, com experiência, com qualidade, né? E o entendimento dessas ideias e essas discussões diárias era muito interessante. Tivemos um processo de crescimento também como comissão e aprendizado, que é diferente de trabalhar em clubes e trabalhar na seleção, né? O clube tem o seu dia a dia, tu está trabalhando direto, jogo a jogo, a todo momento, construindo, recuperando o atleta, passando confiança para esse atleta, detalhando todas as ideias numa continuidade, né? E numa constância. Na seleção são processos curtos. Tu fica com os atletas durante 10 dias e tem que trabalhar, organizar antes, na pré-convocação, né? Depois na pré-apresentação, e na apresentação já em contato direto com os atletas, e em poucos treinamentos fazer com que eles entendam o que a gente estava querendo. Por exemplo, quando a gente fez uma pesquisa no início, todos os nossos atletas trabalhavam em bola parada na parte defensiva com marcação individual. E a gente usava a marcação zona, às vezes algum detalhe misto. E a gente optou por manter a nossa forma de trabalhar. Então, teve que ir crescendo nesse processo, trazendo os atletas, mostrando em vídeo, a gente chama de treinamento virtual, né? Esses processos de correções e de confirmações e de orientações que a gente tem, mostrando para eles, levando para o campo nesses 2, 3 dias que tem de treinamento, para que o processo crescesse e tivesse um resultado final positivo. Então, o trabalho de um auxiliar técnico, e nesse momento que eu estou falando contigo aí, as pessoas que estão assistindo, deve ter vários auxiliares técnicos, cada um tem a sua metodologia, tem o seu conceito de jogo, tem a sua ideia. Nós temos a nossa forma peculiar de trabalhar, por estar muito tempo junto com o Tite e por ter agregado nesse processo os auxiliares que eu citei, aí foram 8, 9 auxiliares de muita capacidade, hoje a maioria é treinador, e a gente entende que seleção é diferente, a gente tem que se adaptar a isso, né? Então tem que estar o tempo inteiro discutindo, programando e fazendo daquele pequeno momento o seu melhor treino, né? Tanto no controle de cargas como no tirar o melhor de cada um. Claro que facilitado, repito, pela qualidade dos atletas que a gente recebe. Não sei se eu consegui colocar tudo, eu fiz algumas anotações aqui para não perder. A linha
mas fica mais fácil também abrir para perguntas e discussões dentro de um processo que a gente, como eu disse, completa agora em junho, 4 anos na frente da seleção, com uma eliminatória positiva, uma Copa do Mundo que a gente fica com um pouco do sentimento que podia ter ido mais longe, uma conquista de Copa América e os processos de observação nos jogos amistosos, não só de conhecimento dos atletas que a gente costuma convocar, como aqueles atletas que vêm pela primeira vez, como também a relação de enfrentamento com outras seleções de outras escolas, né? Então, eu abro aí para perguntas, para questionamentos, fiquem à vontade, né? E poder passar um pouquinho detalhar mais um pouquinho disso que eu coloquei para vocês. Fantástico. Pessoal, pode mandar pergunta aí à vontade. A gente já tem algumas perguntas selecionadas aqui. Eu vou começar aqui, Kleber, com a pergunta do Rafinha Lopes. Qual a sua relação como auxiliar com os analistas de desempenho? É direto, né? A gente sempre, desde que a gente começou como auxiliar, eu praticamente sozinho no primeiro momento no Grêmio, a gente sempre procurava de uma maneira ou outra com os outros auxiliares resolver essas questões, preparar esse material, aprender nesse detalhe. Com o tempo a gente foi ganhando esses profissionais. Eu lembro que o primeiro profissional que trabalhou com a gente nesses 20 anos foi em 2008 no Inter, o Maurício Dulac, né, que hoje é um auxiliar técnico, foi muito importante para a gente nos 2 anos do Inter, foi muito importante para a gente na seleção, quando ele era um dos nossos analistas de desempenho, né? Então, é uma relação direta, a gente usa muito o analista de desempenho, valoriza muito, trabalha, como eu digo, são formas diferentes, a nossa forma é muito peculiar. O nosso auxiliar, ele participa das reuniões, tem uma voz importante, participa dos treinamentos. O próprio Maurício, quando a gente estava no Inter, ele ia para campo, eu uso gaúcho, né? Eu uso o termo fardar, né? Ele se vestia como comissão técnica, participava dos treinamentos no campo e era uma figura importante para a gente. Depois, na chegada do Corinthians em 2010, a criação do Cifut, que era o Centro de Inteligência do Futebol, comandada pelo Fernando Lázaro, ali foram revelados muitos analistas de desempenho, né? Para citar o Raoni e o Felipe, que hoje estão no São Paulo, o Leozinho, o Denis, que hoje trabalha junto com o Carille, vamos ver se o Carlos, que está no São Paulo também, né? O Wendel, tem muitos profissionais, né? O Renato, que hoje é um jornalista importante, que faz um trabalho importante na ESPN, de análise dos jogos. Então, a gente valoriza muito isso. E o Bruno Baquete e o Tomás. Perfeito. Tive a pergunta agora do Gabriel Martins. Você tem autorização para abordar qualquer jogador e expressar sua opinião para o atleta? Sim, temos autorização direto, né? Por isso que eu digo, essas reuniões que a gente faz diariamente, por isso que trabalhar nessa rotina, ela te dá essa condição, né? O Tite uma vez usou um termo que ele estando na China e eu estando em Alegrete, a gente vai falar a mesma língua, ou trazendo para hoje na nossa realidade, eu estando aqui e o Sampaio estando na casa dele, a gente vai falar a mesma língua, porque tudo é discutido. Então, às vezes, a gente discute quem vai chegar em tal jogador, porque tem uma facilidade maior com esse jogador ou porque tem um entendimento maior daquilo que a gente precisa passar ao atleta. Sempre foi simples assim. E a gente, nesse processo agora de 4 anos, a gente tem a certeza que para jogador desse nível que a gente trabalha, tu tem que estar bem calçado, tu tem que ter um conhecimento profundo para fazer a abordagem no atleta, porque ele tem esse conhecimento, ele trabalha em altíssimo nível, também com grandes profissionais. E isso, para nós, é esse retorno que esses atletas nos dão no dia a dia de treinamento, nesses encontros que são poucos, mas também quando a gente vai visitá-los nos clubes, é muito importante esse feedback e a gente tem a certeza que conseguiu atingi-los. Né? Muito legal. Mais uma pergunta do Gabriel Martins. Qual o nível de influência que você tem nas decisões do Tite dentro de campo?
Eu sou o primeiro auxiliar, eu sou o que leva a ele as decisões tomadas, discutidas por quem fica lá em cima, em determinado momento, que traz alguma visão, a gente discute com o auxiliar dentro do banco, né, com outro auxiliar, e eu levo para ele essa situação. Não só no jogo, como em qualquer momento. O Tite ele é um cara que ele te exige muito. Ele é um cara que te faz crescer muito como profissional pela exigência que ele tem. Então, na hora de te ouvir, de tu passar a palavra, a tua ideia para ele, essa ideia tem que vir bem elaborada e ele, naturalmente, sem problema nenhum, se ele considerar ela clara e melhor do que ele está pensando, ele vai utilizar. Entendeu? Então, o Tite é aberto a essas questões. Então, tanto eu quanto o Sampaio ou quanto o Matheus, que somos os auxiliares que ficam no jogo nesse momento, tem a total liberdade. É só a questão também que a gente sempre pensa é a questão do volume. Não pode chegar um monte de informação, não pode ser toda hora, não pode toda hora levar uma informação. Entendeu? Essa informação ela tem que vir, ela tem que ser bem sintetizada, ela tem que ser bem clara para que a gente possa, para que ele possa tomar a decisão dele. Vamos agora para a pergunta do Rodrigo Belão. Kleber, como você atua como um segundo líder? Como você comanda os treinos? Quando a gente faz a programação, eu coloquei antes, a gente faz a programação no período pré-convocação ou no período pré-apresentação, né? Antes um pouquinho dos jogadores chegarem para a gente já define os treinamentos que cada um vai comandar. Então, o Tite comanda alguns treinos, os auxiliares comandam outros treinos, né? Eu trabalho muito com a parte ofensiva, de jogadas de movimentação de parte ofensiva, alguns treinos de espaço reduzido com objetivos ofensivos e defensivos também. Tem a total liberdade, como tem o Sampaio e como tem o Matheus. Perfeito. Vamos para a pergunta do Franklin. Você já pensou em algum momento em ser treinador efetivo? Essa pergunta me fazem sempre, né? E como agora eu completo 20 anos, eu sempre respondi, eu nunca tive um convite que me brilhasse o olho e que me fizesse balançar para uma situação de saída, né? Mas tive alguns convites e no momento desses convites, a opção melhor que eu achei era continuar, né? Então, eu sou um cara realizado na minha função, realizado com o meu trabalho, realizado da forma que a gente trabalha. A gente pensa muita coisa parecida, não só com o Tite, como outros membros da comissão. A gente enxerga o futebol de uma maneira parecida, né? A nível de conceito, de ideias e também de questão pessoal. A valorização que eu sempre tive por parte do Tite, que é o treinador principal, né, me sentindo valorizado como um treinador, podendo tomar decisões, essas perguntas que foram antes, a minha voz sendo ouvida, tendo toda a liberdade que eu tenho, a confiança que eu tenho do treinador. Então, eu preferi, nesses momentos, seguir e acho que fiz a coisa certa, né? Passei junto com o Tite nesses 20 anos por grandes clubes, com conquistas importantes, e hoje na seleção já temos conquista e estamos trabalhando para buscar uma conquista mais importante ainda, que é a Copa do Mundo de 2022. Então, não vejo no momento a possibilidade de sair para outra situação, mas o futuro ninguém pode falar, né, definir. Tem até uma pergunta aqui do Andrei Pífero, que fala um pouco daquilo que você acabou de dizer de sua cidade natal, Alegrete. Sair de Alegrete e chegar à seleção, você pode falar mais das experiências no seu início de carreira? Eu sou um cara que eu decidi ser treinador de futebol com 20 e pouquinhos anos, né? Hoje eu estou com 56 anos, eu tinha 20 e poucos anos, fui para Porto Alegre e decidi ser treinador de futebol. Como eu não tinha sido atleta, o caminho que eu tinha para chegar a ser treinador foi através da educação física. Fazer educação física e
procurar um trabalho no futebol. Eu tive a felicidade, eu acho que eu sou um cara abençoado por isso, eu tive a felicidade no meu primeiro trabalho, já como estágio, na Escola Garoto de Ouro do Braulio Barbosa Lima, que foi um dos grandes jogadores do Internacional, a que eu tenho muita gratidão por ele. Me recebeu, me levou para o Internacional, depois da escolinha dele, ele foi trabalhar no Inter, me levou no Inter, eu comecei a fazer estágio, tive toda uma vivência nas escolinhas do Inter entre 88 e 95. Saí, tive uma pequena passagem pelo Bragantino em 95, o Grêmio foi me buscar lá, e eu fiquei no Grêmio de 95, de 96 a 2003, trabalhando 6 anos nas categorias de base, como treinador do infantil, do juvenil, no júnior, que era a nomenclatura da época, e depois tendo a possibilidade, muito a outro profissional que eu tenho imensa gratidão, que para mim é um dos maiores profissionais do futebol do mundo, que é o seu Verardi, o eterno seu Verardi, um cara de uma importância para o futebol brasileiro, muitos profissionais, muitos atletas, muitos treinadores, muitos membros da comissão devem muito a ele, né? E eu tive, por felicidade dele, a indicação para ser auxiliar do Tite e estou nessa relação até hoje. Então, eu tive felicidade de encontrar pessoas no meu caminho que me deram essa oportunidade. Eu citei o Braulio, citei o eterno seu Verardi, já falecido ano passado, e o Tite, que é um cara que me abriu as portas e que me deu essa oportunidade. Agora a gente vai para as perguntas que foram feitas aqui, ao vivo. Essas perguntas que eu fiz anteriormente, a gente posta sempre um story no dia anterior. Então, para todos também que estão assistindo, a gente sempre posta um story no dia anterior para vocês fazerem perguntas, para a gente fazer algumas já pré-selecionadas. Essas agora foram feitas ao vivo. O professor Randolfo. Até onde o auxiliar pode ir para não atropelar o trabalho do treinador? Ele pode ir até o treinador. Ele tem que ter a certeza que quem comanda é o treinador. Ele tem que ter a certeza de ser um homem de confiança de treinador. E ele tem que ter a certeza que ele tem que falar para o treinador tudo o que ele pensa, né? Não pode ser um cara que só concorde, mas ele tem que colocar os seus pensamentos. Mas eu, pela experiência que eu tenho nesses 20 anos, a gente não pode passar alguns limites, né? Por mais conhecimento que tu tenha, por mais experiência que tu tenha, por mais certeza que tu tenha em alguns momentos, tu tem que ter um certo equilíbrio, né? Tu tem que saber saber respeitar também essa hierarquia, né? A experiência te dá esses momentos, até para te relacionar com os atletas, né? Eu, felizmente, trabalhei com grandes atletas e tenho com eles hoje uma relação de muito respeito. Eu para com eles e eles para comigo, né? Nunca tive um problema com algum atleta que não fosse resolvido depois, se a gente teve um desacordo, alguma situação que não fosse resolvido depois. Então, é a questão que a gente chama. A gente, nesse período que eu coloquei antes, de 6 anos no Corinthians, a gente descobriu uma gestão de grupo de trabalho, de todos que estão em torno da gente. A gente trabalhava diariamente num CT, com mais ou menos 100 pessoas, 100 funcionários, e essa forma de gestão, de tu respeitar o outro, de tu cobrar do outro sem ferir, de tu elogiar o teu companheiro, de tu ter essa relação, né? Tudo isso, além do teu conhecimento, de tu ter esse feeling, de saber os momentos de tomada de decisão. Então, é respeitando cada um na sua posição e respeitando o conhecimento de cada um. Uma pergunta agora do Museu ACP. Quais inovações que a Comissão Técnica da Seleção procura para aplicar? Eu vejo o futebol como ele muito simples, né? As inovações elas estão muito na área de tecnologia, né? E para nós que usamos muito o departamento As ferramentas, do CPA, as ferramentas do CPA, e valorizamos os analistas de desempenho, está muito nesse material que a gente usa como treino virtual. Muito agora na seleção, porque tu não tem esse tempo com os atletas, né? Então, mas como ideias de jogo, é muito simples. Tudo é o controle que tu tem que ter de cargas, e nós temos um grande preparador físico e um grande fisiologista que nos dão essa condição, né? É equilibrar bem os treinamentos, é passar tuas ideias claras do teu conceito, daquilo que tu quer. Uma historinha assim, quando a gente fazia o primeiro modelo de jogo que a gente fez para mandar para os atletas pelo WhatsApp,
a gente fez com imagem dos atletas jogando nos seus clubes, né? A gente queria fazer uma saída que a gente chama de saída sustentada com 7, e a gente buscava esses movimentos nos atletas fazendo nos seus clubes, no Real Madrid, no Barcelona, para citar como exemplo, né? Movimentos que os atletas faziam e mandamos para ele na primeira convocação. Já na segunda, a gente conseguia ter os próprios movimentos nos nossos treinos e nos nossos jogos. Ou seja, rapidamente os atletas pegaram os nossos conceitos, as nossas ideias, colocaram em prática, e a gente conseguiu já na segunda convocação mandar para eles um material que eles mesmos estavam fazendo. Os mesmos movimentos de pressão alta que a gente buscava já tinham sido feitos por esses próprios atletas. E quando eu falo também de ter a questão do controle, ela é importante. A gente já também na primeira convocação, o nosso treino anterior, não o último treino, o penúltimo treino, a gente ainda não podia dar uma carga com intensidade alta. A gente tinha que trabalhar ainda com uma intensidade média, a gente sempre trabalha com um volume baixo, mas com as intensidades altas de treino, mas ali a gente não conseguia trabalhar pelo desgaste que os atletas vinham. Então a gente fez uma transferência, uma troca de um treino por outro, né? De um dia por outro, baixou a intensidade no penúltimo treino, e no último treino a gente subiu um pouquinho, e com isso a gente conseguiu ter ganho no desenvolvimento da equipe nos jogos seguintes, né? Em todos os jogos seguintes durante as eliminatórias, que é um tipo de competição que eu falei, traz os atletas, tem 10 dias, 2 jogos, dois ou no máximo 3 treinos para cada jogo. Então a inovação ela está muito da parte tecnológica desse auxílio que os analistas te dão, tecnológica que traz na questão de controle de cargas. Agora, na ideia tática, na ideia do jogo, nos conceitos de jogo, é muito simples. É simplificar ao máximo, entendeu? Deixar bem claro aquilo que a gente tem que fazer com a posse ou sem a posse da bola nos momentos do jogo. Os momentos do jogo são poucos, né? São as transições, são os momentos de alto, médio e baixo defensiva, os ofensivos, de jogar no campo do adversário, a situação das bolas paradas, são poucos. Então, a gente ter bem claro isso. Perfeito. A gente vai para a pergunta agora da Presidente Prudente. No momento do jogo, qual a principal atitude do auxiliar na decisão da substituição do atleta? É interessante isso, né? Eu faço a minha leitura, passo para o Tite quando eu entendo que a gente deve fazer uma substituição, mas antes disso, como a gente vem trabalhando com 2 auxiliares, além de mim mais 2 auxiliares, a gente discute, chega numa definição de certeza disso e passa para ele essa situação. Um momento, espera um pouco, se a gente acha que continua, passa novamente a informação da troca, né? E se ele não resolver, não, a gente dá mais uma tentativa ainda na busca dessa decisão, e aí desiste, porque a decisão é dele, o momento de saber. Isso no jogo em andamento. No vestiário, aí tu tem um tempinho um pouquinho maior e uma tranquilidade um pouquinho maior dentro daqueles 5 minutos, tu tem a atenção mais voltada para aquilo, com os auxiliares e o treinador, já movimentando bem as peças, sem o calor do jogo ali, que tu está vendo o jogo, para poder orientar nessa substituição ou não. Agora, uma coisa ela é bem clara, tem modificações no jogo que são do treinador, né, porque a palavra final sempre é dele, tem modificações no jogo que são do auxiliar, mas quem define, né, é o treinador. E legal nisso, porque o Tite é um cara que ele valoriza muito isso, né? Aquela questão, pô, legal, aquela tua mexida foi sensacional, ou se foi eu, ou se foi Sampaio, ou se foi Deus, mas também a cobrança quando não é, né? A cobrança isso é importante também. A cobrança vem forte quando ela não é. Faz parte. O Gabriel Ramírez fez a pergunta. Foi a primeira Copa do Mundo de vocês.
A preparação para a segunda Copa está sendo diferente de alguma forma? Já vem grandes diferenças tendo o período inteiro entre essas Copas? Primeiro porque a gente, participando de uma Copa do Mundo, a gente ganha muito em experiência, né? A gente, nesse processo que eu passei aqui para vocês, também o pós-jogo, o pós-evento, a gente reúne para discutir a possibilidade de melhoria, onde a gente errou, onde a gente acertou, e foi feito isso na Copa do Mundo, que foi essa para falar em competição mais larga, né? E isso também o Tite colocou muitas vezes em algumas entrevistas, a possibilidade de tu mexer na equipe de um jogo para o outro, ou até dentro do próprio jogo com um pouquinho mais de rapidez, até pela qualidade dos atletas que tu tem. Essa é a diferença de seleção para clube. Clube tu vem testando, dá 2, dá 3, dá 4 jogos, porque tem um processo contínuo, e seleção não. Seleção as coisas têm que acontecer. Então, isso é um aprendizado. Então, na tua vivência na Copa do Mundo, ela já trouxe resultados positivos para a Copa América, vamos dizer assim. Aconteceram esses processos. Perfeito. Vamos agora para a pergunta do Ricardo Meliandi. O auxiliar técnico do profissional no clube também observa a base? Eu tenho esse contato, porque como eu vim da base, eu tive 8 anos de base no Internacional, eu tive 6 anos de base no Grêmio, tive 1 ano de base no Palmeiras, em 2007, eu sempre tive essa relação, né? E a primeira conversa que eu tive quando eu conheci o Tite pela primeira vez era justamente uma troca de informação dele, o treinador chegando a um clube grande, e o meu conhecimento dos atletas da base que estavam no Grêmio na época, em 2001. Né? Então, eu sempre tive esse envolvimento. Quando eu era treinador do Júnior, eu tinha esse envolvimento com o profissional do Grêmio. Quando eu virei auxiliar técnico, eu sempre tive esse envolvimento com as categorias de base. Né? Então, a gente usa muito os atletas de base no nosso dia a dia de treinamento. Na seleção também foi assim. Sempre tive uma relação muito boa com o Micali, depois com o Amadeu e agora com o Jardim, para não citar os treinadores das outras categorias, né, sub-17 e sub-15, mas falando da 20, da Olímpica, sempre tivemos uma boa relação, discussão, levamos atletas para que participem dos treinamentos com a gente. Por exemplo, o Militão, num treinamento que a gente foi fazer no São Paulo, completou o trabalho da gente, depois foi a ser convocado. Aconteceu com o Pedro, que infelizmente não pôde ir porque lesionou, mas um jogador que participou de eventos, de treinamentos, e depois pôde ser convocado. A gente, na Copa do Mundo, levamos 3 atletas junto com a delegação para poder participar dos treinos. Na Copa América, a gente utilizou 11 jogadores, né, no grupo de trabalho para que pudesse nos dar essa condição. Então, a gente tem muito esse cuidado, né? E eu tenho muito essa relação, especificamente de olhar para a base, de cuidar para a base. Então, a gente teve a felicidade, ao longo da carreira, de colocar alguns jogadores muito novos para jogar na equipe principal, de lançar, como dizem, jogadores. Né? Então, faz parte dessa função. Para mim, faz parte aquilo que eu falei, tem auxiliares que trabalham de um jeito, de outro. Para mim, eu vejo como função importantíssima do auxiliar a relação com as categorias de base, com seus treinadores, com seus coordenadores e com os atletas. Vamos para a pergunta da Priscila. Qual a sensação de chegar na seleção brasileira com o Tite, que você é parceiro há quase 20 anos? Como funciona essa parceria no geral? A questão da parceria com o Tite é aquilo que eu coloquei antes, né? O Tite é um cara que faz crescer muito quem está do lado dele, né? Pela cobrança, pela exigência, pela busca de conhecer mais, pela busca do conhecimento, pela discussão até o último momento, pelo detalhismo do trabalho dele, pela dedicação. Ele faz com que as pessoas cresçam, ele dá essa condição. Ele não é um centralizador, ele não é um ditador, pelo contrário, ele é um cara que democratiza muito essas relações, mas tendo a firmeza e o conhecimento da decisão final. É uma parceria que a gente tem aí várias conquistas importantes, e a chegada na seleção, a gente sempre valoriza muito a questão da meritocracia, né?
vencer convencendo, vencer por uma boa performance. Tem uma série de fatores, por isso que eu digo que a gente pensa parecido nisso e forma um grupo de trabalho com essas qualidades aí, pessoais e humanas também, mas isso também na busca do crescimento profissional. Então, é um orgulho para mim, né, poder trabalhar e ser auxiliar de um cara que realmente é um cara que se dedica ao máximo e faz as coisas da melhor maneira possível. É um cara justo e é um cara correto e um excelente profissional, né? Então, como eu citei, são pessoas importantes na minha vida. Ele por ter me dado essa oportunidade, essa confiança, né? Sinto feliz em chegar na seleção e chegar na seleção com as pessoas que eu admiro, né? Não só ele, o Fábio é um cara que está comigo aí como amigo, como profissional, desde 2004 que a gente está junto, né? O Matheus, que hoje trabalha como auxiliar desde já da época do Corinthians, né? Desde menino, cresceu junto com a gente, hoje é um profissional com um presente já brilhante, com um futuro mais ainda. E aí eu vou citar, falando especificamente da seleção, o Silvinho, que estava com a gente até agora, e ainda a gente consegue substituir ele pelo Sampaio, que é um cara também que é de um nível maravilhoso e que tem tudo aí, já está nos ajudando e que tem muito para nos ajudar nesse desafio que a gente tem pela frente, né? O desafio de buscar uma conquista de Copa do Mundo. E infelizmente, agora a gente foi interrompido via um momento, desses momentos que eu citei, era um momento de pré-apresentação, onde a gente já estava desenhando a equipe, já estava com uma série de ideias, né? Um grupo fortíssimo que a gente conseguiu convocar, com mais opções ainda que não foram convocadas. E assim que as coisas voltarem à normalidade, a gente vai ter um excelente grupo de atletas para buscar primeiro essa classificação em eliminatórias, para depois chegar no objetivo final. Em dezembro eu tive o prazer de conhecer grande parte da comissão que você menciona, o Tite, o César, o Matheus, o Tomás, que são fantásticos, realmente são pessoas maravilhosas. Duas perguntas e a gente finaliza, beleza? O Maurício Pimenta, sabe-se da sua excelência, da excelência dos profissionais da comissão com relação ao conhecimento científico. No entanto, na tomada de decisão, até onde vai o científico e a relação com o atleta? É importante as duas coisas, né? Tu não pode deixar uma de lado ou uma sobrepor a outra. A gente tem uma gestão humanizada não só com o atleta, mas com todos os membros da comissão e do grupo que trabalha em volta, né? Hoje, o departamento de seleções da seleção brasileira, diariamente, se eu não estou enganado, são 21 membros que trabalham diariamente lá na CBF em torno da seleção. Então, isso é importante. O lado humano, para mim, ele é muito importante. Agora, a tomada de decisão, ela é do momento, ela é de ter equilíbrio para o momento, de ter claro as coisas do momento, e não pode se levar por o peso de alguma decisão, de algum detalhe. Não vou tirar esse jogador, porque esse jogador ele é um ser humano maravilhoso, porque ele é um cara disciplinado, porque ele tem uma série de qualidades. Não, o jogo, a gente usa muito o que o jogo fala, né? Então, o jogo te faz essa tua tomada de decisão. O lado científico é o lado também que a gente vê pela questão da tecnologia, através dos analistas ou através da parte física, que nos dão ferramentas para que a gente possa tomar a decisão. Então, tem que ser sempre discutido e bem claro para que a gente, não é que não vai errar, para que erre o menos possível. Perfeito. Agora uma última pergunta, que é uma pergunta pessoal, minha. Temos muitos auxiliares aqui assistindo a você falando tudo isso, e eles olham para você com certeza como um exemplo, tanto de profissional como de pessoa. Queria que você pudesse, se existe uma forma, um caminho para esses auxiliares, como chegar a um nível alto profissional, o que deve fazer? Antes de responder a tua pergunta, eu quase não consigo falar e ler aqui, agora que eu estou parando aqui para ler um pouquinho. É difícil, é difícil. Mas uma hora apareceu ali o Fogacinho, que hoje é um cara que trabalha na Três Corações, né? Café Três Corações, é um funcionário lá de um nível alto, como ele era quando era jogador. E eu tenho um grupo de WhatsApp que são os meus ex-atletas
do Grêmio, meninos que eu trabalhei com 14, 15 anos e de outros clubes também, e que estão até hoje. Hoje são profissionais de altíssimo nível, né? Citando o nome do Fogaça, porque ele é o presidente do grupo, eu saúdo todos eles. Isso mostra, então, esse tipo de relação. E muitas coisas que eu falo para eles, ainda hoje, né, pela experiência que eu tenho, eu falo como um conselho que tu pedisse agora, né? Primeiro lugar é conhecimento. E junto ao conhecimento, colado no conhecimento, né? Colado no conhecimento, aí é uma questão de cada um, é questão de caráter, de procurar falar a verdade, de procurar agir com correção com as pessoas, né? Saber respeitar as pessoas. Quanto mais a tua relação for melhor... Quando eu conheci o Tite no Grêmio em 2001, ele usava uma frase que ele dizia que criar um bom ambiente de trabalho. Nós vivemos um esporte que é de altíssima pressão. Então, tu tem que criar um bom ambiente de trabalho com todas as pessoas que estão ao teu redor, todos os funcionários que estão ao teu redor, né? E na tua liderança, como o auxiliar técnico ele passa a ser o segundo líder, vamos dizer assim, ter uma liderança de respeito, ter uma liderança humana, ter uma liderança de convencimento daquilo que tu tá colocando. Então, para mim estude, se dedique, seja claro, tenha coragem, entendeu? Vá em frente, pergunte, se apresente, né? E sempre ter o limite, não exagerar nas coisas. Por mais que tu tenha conhecimento, ninguém é melhor que ninguém, né? Ninguém é melhor que ninguém. Então, assim, ó, eu sempre estou aprendendo. Tu falou agora que estava no curso com a gente, né, do Licença A. CBF Acadêmicos, Licença A, que a gente fez, e a gente tem esse grupo também e conversa direto com eles. Cara, o que tem de profissional qualificado nesse país aqui é uma coisa enorme, cara. E o que tem de profissional de caráter e de qualidade humana também. Então, assim, ó, eu valorizo muito isso. Eu sou um cara positivo que valorizo muito essas relações, né? Então, feliz por poder chegar numa seleção brasileira, por poder trabalhar numa coisa que eu me dediquei e busquei, e feliz por ter um reconhecimento, não por ser um profissional diferente, eu sou igual a muitos profissionais que tem, mas por ter uma boa relação e ser valorizado por esse lado humano. Então, chegou no fim de mais um CBF Academy Talks. Gostaria de agradecer de novo, Kleber, pela participação, pela humildade, por responder todas essas perguntas. Pessoal, a todos também, quase 350 pessoas que participaram, agradeço. Qualquer dúvida, site CBF Academy tem todas as informações dos cursos que estão sendo adiados e dos próximos cursos. Querem algum recado final para o pessoal? Recado final cuide-se, fique em casa, o momento é difícil, o momento é sério, né? A gente tem que estar atento a isso, a gente procurar ajudar o máximo de pessoas que a gente puder ajudar, cuidar da nossa família, principalmente das pessoas em grupo de risco, nossos pais, as pessoas que a gente gosta muito. Então, vamos ter esse cuidado. Isso aí. Pessoal, Kleber, valeu, gente. Até a próxima. Abraço.